Vamos mudar de presidente que tem problema com o Brasil, porque pelo Vamos jeito mudar de tá na moda, interventor. né? O Lula lhe Mudar disse de nessa interventor. quarta-feira que ele não vai baixar a cabeça diante dessa crise diplomática entre Brasil e Estados Unidos. O presidente também afirmou que o Donald Trump vai ser derrotado na disputa pela narrativa. O Lula deu as declarações durante a convenção do PSB, que foi realizada aqui em Brasília. Ela oficializou o apoio do partido à reeleição do petista e também a indicação de Geraldo Alckmin para permanecer no posto de vice na chapa presidencial. Vamos acompanhar esse trechinho aí do discurso do Lula. Eu não quero inimigo, eu não quero nem o Trump de inimigo, cara. O Trump, às vezes, ele fica querendo brigar comigo, eu não quero briga com ele, nem a porreta, eu não sou bobo. O cara disse que tem os maiores navios do mundo. O cara disse que tem as maiores bombas atômicas do mundo, tem os maiores aviões do mundo, tem o maior exército do mundo, eu quero briga com ele, porra. Eu só tenho vocês, cara. Eu não quero briga. Eu quero paz, cara. Eu quero paz e quero derrotá-los na narrativa. Eu quero fazer a guerra da narrativa. Quem está falando a verdade ou quem está falando a mentira. Deram essa facilidade discursiva para o Lula, né? É isso, é evidente. Quem aqui está falando assim, não, vamos para a guerra? Não, né? É uma guerra, não. A gente não conseguiria vencer uma guerra contra os Estados Unidos. A questão é saber se nós estamos em guerra. Agora, o discurso da soberania, meu filho, esse precisa ser feito, porque, de novo, eu lamento, a direita não gosta dessa avaliação, fala, tento nos jogar na polarização. Meu amigo, não tenha vergonha. Se você acha, né, tem que ser nessa hora, seja sem vergonha. Se você acha que sim, não, essa coisa de Trump é tudo besteira e o Flávio Bolsonaro, por exemplo, não um sabujo, né? Vota nele. Vota nele no documento de 84 páginas que ele mandou para lá, topando tudo. Vota na carta que ele mandou para o Marco Rubio. Hoje é um processo de tentativa de intervenção, né? E o Lula tem que tratar disso, claro, né? Tem mais coisa aí. Pois é, Reinaldo, teve outro momento da convenção do PSB em que o Lula disse que ninguém de fora vai meter o bedelho nas eleições brasileiras. Ele deu essa declaração depois de comentar a decisão do governo de recusar o visto daqueles dois funcionários do Departamento de Estado dos Estados Unidos, aquele comandado pelo Marco Rubio, que adora o Brasil. Durante o discurso, o Lula também explicou por que não reagiu diretamente aos ataques feitos pelo Milei contra ele. Vamos assistir também esse trecho. E essa semana, João, nós tivemos que negar o visto para 2 jovens que eles estão mandando para o Brasil para se intrometer nas eleições brasileiras. Nós negamos o visto. Nós negamos o visto. Vocês viram a papaguada que fez aqui o presidente da Argentina. Eu não falei nada. Porque a minha relação é uma relação de chefe de Estado com Estado. E eu gosto do povo argentino e não vou ficar trocando coisa com aquela coisa. Foi bem falar e não falei nada, mas estou falando. Bom, não falou nada mesmo, não deu resposta, a coisa está na esfera diplomática, e a ressalva que ele fez, eu gosto do povo argentino, o Milei não fez em relação aos brasileiros. O Milei gosta do Flávio. O Milei gosta da extrema-direita brasileira. Isso está no discurso que ele fez aqui na convenção do PL. Né? E, enfim, é isso. O governo tem claro, e tem claro uma evidência, né? Existe uma parceria entre o Milei e o Trump. Isso não é à toa. Não é à toa que um malucão vem e faz um discurso como esse. E aí é preciso chamar os responsáveis, né,
lembrar com quem você está lidando na disputa eleitoral. É isso. Como vamos ver aí. Durante esse discurso, nesse evento do PSB, o Lula disse que o Jair Bolsonaro atuou como um homicida durante a pandemia e ele deu essa declaração enquanto estava falando sobre o SUS. Vamos também acompanhar. E veio a Covid. E o SUS, finalmente, conseguiu ter a visibilidade por causa da decência dos médicos, das enfermeiras, dos faxineiros, dos motoristas que colocaram a sua vida em risco para salvar milhões de pessoas das mãos de um homicida chamado Bolsonaro, que é responsável por mais da metade das pessoas que morreram nesse país. Pois bem, o SUS ressurge e ressurge com muita força. Congelou aí. Bom, defesa do SUS, né? A defesa do SUS é importante, é bom lembrar. Eu estou no ar, caiu, como é que é, hein? Tá tudo certo? Alô? Bota aí a imagem do Lula e deixa o Reinaldo falar. Agora voltou, tá tudo. Voltou a Exatamente. imagem e voltou som. Voltou? Voltamos. Então tá, ó, deixa eu dizer uma coisa. A defesa do SUS, de novo ele voltou ao SUS, e de fato o SUS teve um papel fundamental no enfrentamento da pandemia. Quanto ao Bolsonaro ser homicida, bom, aí há gente que acha exagero. Eu não acho. Eu não acho. A política dele foi uma política homicida. Em massa. À medida que estimulou as pessoas a se concentrar, que disse a elas, tomem cloroquina e caiam na vida, que diante do descalabro que estava em curso e indagado sobre as mortes, disse, não sou coveiro, que fazia blague, imitava, tirava o sarro de pessoas sufocadas. Todo mundo morre um dia. Bom, as dificuldades... É bom que fique claro que só houve vacinação no Brasil porque o Supremo mandou. A briga do Bolsonaro com o Supremo para valer começa na pandemia. Porque até então ele não tinha perdido, embora já houvesse manifestações golpistas contra o Supremo. A primeira foi em 26 de maio de 2019. Lamento o jornalismo e memória, tem gente que não tem, é minha segunda melhor característica. A primeira é a boniteza. Então, primeira manifestação golpista contra o Supremo, 26 de maio de 2019, mas ele começou a perder batalhas para o Supremo durante a pandemia. Quando ele tentou concentrar todas as atividades, quando ele tentou concentrar todas as decisões, rompendo o pacto federativo sobre política de saúde, e o Supremo foi lá e disse, não, os municípios e os estados têm autonomia para tomar decisões nessas questões. É o pacto federativo que nos diz isso, e aí o Supremo criou um calendário de vacinação. E aí que começa a briga para valer. Porque ele veio com a tese, a economia vai acabar, e aí só para me tirar do poder, e não sei o quê. E sim, foi uma política de saúde homicida, na prática. Mas vamos lembrar isso de novo? Como lembrar isso de novo? 700 mil mortos? O Bolsonaro não respondeu por todos. Não estou dizendo que respondeu por todos. Mas quantos acreditaram nele? E foram contaminados e morreram? Porque, afinal de contas, nem se sabia direito qual era a gênese da doença e como ela se comportava. Queridos, tem que fazer esse debate. E de resto, eu lembro que, desculpa, eu sei, as pessoas às vezes ficam ofendidas com memória, mas eu lembro que pouco antes da pandemia, meu querido Rafael, isso se acha por aí, está no YouTube, a gente acha, está nas reportagens, ou o Paulo Guedes teve lá uma conversa sobre o SUS, que ele falou, esse SUS que custa tão caro, por que a gente não troca o SUS por um voucher?
Um voucher, Rafael, e até ele fez a seguinte comparação. Paulo Guedes, né? Aí você dá o voucher pro cara e se ele quiser ele vai ser atendido no Einstein. Cara, então é assim, para que eu vou numa UPA do SUS na periferia, né, Rafael? Se eu posso ir no Einstein com voucher. É só chegar lá e apresentar o voucher. Assim, há delinquências que se disseram no Brasil sobre tudo, inclusive sobre saúde, e esse debate vai estar presente de novo. Porque esse é o debate encoberto. Quando se fala corte de gastos, corte de gastos, inclusive é corte da saúde. É? Não, eu não acho que o atendimento do SUS seja um espetáculo, mas nós temos um sistema de atendimento à saúde que assim, é quase o único no mundo, com algumas ruindades, sem dúvida, mas que busca atender a todos e que precisa de mais qualidade, sem dúvida. Né? Busca. Mas tá aí. Tem que lembrar, houve um homicida. Ah, não foi homicida porque não sei o quê. A política foi homicida. A política foi homicida. Sim. Porque se eu faço escolhas que levam as pessoas à morte, a política se chama homicida. Se nós sabemos como a doença é transmitida e se a gente estimula que as pessoas se concentrem, se juntem, eu estou estimulando a contaminação. Se nós sabemos que existe a vacina, e se eu combato a vacina, eu estou estimulando a morte das pessoas. Se eu estimulo as pessoas a tomar um remédio que não serve para tratar a doença, é um vírus, e aí eu mando tomar um antiprotozoário, como é o caso da cloroquina, o nome disso é política homicida. Se eu determino que se escondam os dados sobre a doença, sob o pretexto de não alarmar as pessoas, e para que elas pensem que a situação não é tão grave como é, o nome disso é homicida. Se eu escolho uma política de saúde que faz faltar oxigênio nos hospitais e as pessoas morrem sufocadas, o nome disso é política homicida. Dói ouvir isso? Política homicida. Defendida por gigolôs da morte.